Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa, esse é mais um dos meus vídeos diários e eu queria começar essa semana falando uma coisa importante que vocês precisam entender sobre mim, entender sobre o que eu digo aqui, entender sobre todas essas coisas. Eu entrei nesse mundo, nesse universo, né, através da radiestesia, né? Eu entrei através da radiestesia. E comecei a conversar, comecei a ter contatos, comecei a ouvir mestres, guias, mentores, enfim. E começou a formar fila, tá? Quando eu comecei a canalizar de verdade, comecei a fazer isso ficar real, se tornar real, começou a fazer fila de seres querendo trazer terapias, querendo trazer coisas para ajudar, querendo mostrar algo, falar algo, explicar alguma coisa. E realmente estava muito difícil para mim, porque é uma pessoa só para dar conta de fazer todas essas coisas. Então tinha vezes que eu abria o olho e já tinha alguém querendo falar. Às vezes tinha gente tomando banho e vinha um falar. Às vezes eu estava lavando louça, tinha que parar para atender alguém. E aí eu comecei a achar isso muito ruim. Eu sei que vocês querem ter contato, que vocês querem entender mais as coisas, que vocês querem ouvir. Tem gente que quer ouvir, tem gente que quer ver, enfim, né? Ter esse contato espiritual mais profundo. Mas eu comecei a achar ruim porque eu não conseguia fazer mais nada na minha vida. Eu só conseguia ficar ligada o tempo inteiro, tá? Então, com isso, eu comecei a colocar regra, né? E quem me explicou isso foi um xamã, né, que estava me auxiliando com a questão da ayahuasca, com a questão do rapé, e ele disse, olha, a tua visão é muito ampla e ela vai ampliar mais ainda, muito mais, vai ser, assim, muito mais ampliada por conta dos mestres que estão contigo, que estão te auxiliando. Mas você precisa manter a sanidade mental. Você precisa manter a sua vida física. E aí, você que vai comandar. Você que vai dizer, eu quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Eu quero receber esse recado, eu não quero receber aquele recado. E isso veio muito de encontro ao que eu sentia. Porque eu andei canalizando algumas coisas, eu andei canalizando alguns seres que estavam desencarnados da Terra. E pelos recados deles, eu entendi que eles não estavam entendendo as coisas. Eles não estavam vendo o mundo espiritual da mesma forma que eu, encarnada na Terra, via. Então era coisa muito presa na Terra ainda, muito carnal, muito... Ah, o meu corpo tá no lugar tal. Ah, diz pra minha mãe que eu amo ela de tal forma. Fala isso, fala aquilo. Diz que para encontrar o fulano e dizer pro fulano tal coisa. E eu digo, gente, eu não me presto para isso. Eu não sirvo para isso. Por quê? A minha ideia, a minha visão, a forma com que eu vejo isso é o seguinte: você vive uma experiência na Terra, mas você não é aquela pessoa daquela experiência. Você é algo muito maior. E aí, quando você vive essa experiência, quando você deixa o seu corpo físico na Terra, pronto, o que ficou ali, entende? Então, as pessoas que estão vivendo aquela experiência com você, elas vão lembrar de você, elas vão querer saber de você, elas vão buscar alguém para escrever uma carta, para qualquer coisa, para trazer algum conforto, certo? Mas você que é espiritual, que está livre da carne, você não pode ter esse apreço, você não tem como você ter essa ligação ainda. Não tem como você tá preocupado com a sua mãe. Você não fica preocupado porque você vê o todo, você consegue compreender o todo. Então, esses seres que desencarnam e ficam preocupados aqui na Terra é porque eles ainda não foram tratados. Eles ainda não passaram por tratamento, por cura, por regeneração, né? E aí, quando eles passam por tudo isso, eles conseguem compreender quem eles são, eles voltam pro ciclo encarnatório, eles voltam tratados, né, para viver uma nova experiência.
E sim, eles podem escolher viver de volta naquela mesma equipe, com aquele mesmo grupo familiar. E tá tudo certo, por conta das diretrizes de cada ser, né? Mas eles não podem ficar preocupados com a mãezinha que tá lá chorando por eles. É a evolução dela, eles entendem isso. Um ser espiritual, ele compreende tudo isso. Então a gente fica muito preso à matéria, né? E, e esse mestre, ele me disse o seguinte, esse xamã, né, encarnado aqui na Terra, esse ser que vive desses rituais de ayahuasca, de rapé, enfim, ele disse, Adriana, tu tens que comandar isso. Se você quiser ouvir, você diz, não, eu quero ouvir, eu aceito ouvir. Se você não quiser ouvir, você diz, não, agora eu não posso. Agora eu estou ocupada fazendo outra coisa. No dia tal, na hora tal, a gente combina e faz. Por quê? Porque o tempo, para eles, é indiferente. Eles querem o rápido, o mais rápido possível. Mas é você que tem que coordenar, você que vive aqui na Terra, é você que está vivendo essa experiência e você que coordena, tá? Então começou o seguinte, tava muito nisso. Eu canalizei uns 6 trabalhos, 5, 6 trabalhos mesmo. Canalizei 6 trabalhos assim numa semana. Eu sentava e começava a escrever. Escrevia. Os cadernos são cheios, lotados. Tem muitos cadernos, cheio de coisa escrita. E aí, eu não conseguia botar em prática nada. Por quê? Porque era muita coisa. Era energia de um jeito, era energia do outro. Era um ser leonídeo, era um arcturiano, era um pleiadiano, era, sabe? Era muita coisa. Cada um queria trazer aquela terapia para a Terra, aquela energia para a Terra. E teve algumas coisas que as pessoas queriam me passar, pessoas encarnadas na Terra que receberam e queriam me passar, e eu só não quis, eu só não consegui, sabe? Porque algumas coisas até tive curiosidade de entender, de saber mais, mas é muita coisa, eu recebo muita coisa. Todos os dias eu recebo muita coisa. E aí eu dar conta das minhas coisas e dar conta das coisas dos outros, não dá, não tem como. Então, quem comanda é você, tá? Quem denomina, quem determina o que você vai fazer, como você vai fazer, é você. É o seu tempo, é a sua vida, né? Então, e isso é o que eu passo aqui para vocês. Então, outro dia alguém me perguntou, eu falei sobre a canela, né? Que a canela é um produto industrializado, que ele não serve para ajudar a elevar patrimônio de ninguém, a elevar financeiro de ninguém, ele não serve para isso, ele tem inclusive vibração baixa por ter passado por um processo de industrialização. E aí alguém disse assim para mim, mas de onde você tirou isso? Aonde tá que eu quero ler? Gente, tá no ser espiritual, tá no mundo espiritual. Quer saber, quer ter certeza das coisas que eu falo? Quer ver se o que eu falo é certo, se é errado, se eu tô viajando? Pega, treina a radiestesia e pergunta. É só você mesmo que vai poder saber. Então, tem algumas coisas que a gente lê que realmente não tem condições. Esse mesmo xamã, ele me disse assim, abre teu conhecimento, amplia teu conhecimento, busca os livros de Allan Kardec, ele falou para mim. Busca o livro dos espíritos, busca, enfim, tem vários, né? Eu não lembro de todos agora. Ele falou vários. Aí eu fui procurar os livros, eu fui ler. Eu comecei a ler e eu só dizia, eu via na minha cabeça dizer, não, não é isso, não é assim, não é isso, não é assim, o tempo inteiro. Aí eu digo, tá, mas como é então? Se não é dessa forma que tá escrito aqui, como é? Aí ele começou a me explicar como era, certo? Então, muitas das coisas que eu falo aqui, muitas não, todas as coisas que eu falo aqui chegam até mim dessa forma. E aí, elas entram às vezes de supetão. E eu preciso entender, tá? Eu preciso parar, entender, analisar, pensar como que eu vou passar para vocês de uma forma que vocês entendam, que vocês não se ofendam. Porque às vezes, para mim parece ofensivo, imagina para vocês que não estão recebendo nada, né? Então, o que acontece? Eu tenho recebido alguma coisa sobre as crianças. E já faz um tempinho que eu venho recebendo sobre as crianças. Eu venho recebendo sobre
ter muitos filhos, sobre o plano espiritual tá precisando colocar seres na Terra, que nós temos uma defasagem de seres na Terra, que a gente precisa ter mais seres na Terra e tudo mais. E algumas pessoas estão realmente tendo muitos filhos, né? E eu tenho visto muito as pessoas falando assim: ah, mas é muito filho, como é que vai fazer para criar tudo isso? Aí tem que estar pedindo as coisas para os outros, não sei o quê. Helicóptero. E aí, o que acontece? Para o plano espiritual, essa forma de criar os filhos, ela não é a mais correta, né? O que eles querem nos passar? Eles querem nos passar que a gente precisa ter filhos. Eles querem nos passar que a gente precisa gerar crianças, a gente precisa trazer seres espirituais para cá, para a Terra. A gente precisa dar abertura para esses seres entrarem, né? Já que o plano astral tá arrumado, tá organizado, já só terráqueos encarnando na Terra e tudo mais, então a gente precisa dessas crianças. Só que aí a gente começa a pensar, nós, mães, mulheres, pais também, alguns pais, né? A gente começa a pensar que é muito caro, a fralda tá cara, o leite tá caro, a inflação tá alta, o dinheiro tá pouco, enfim, todas essas coisas. E aí a gente acaba pegando pelo lado financeiro e não tendo esses filhos. A gente pensa muito em como é caro criar uma criança, né? Em contrapartida, tem muitas pessoas que têm um filho, têm dois e começam a ter trigêmeos, quadrigêmeos e a família fica enorme, né? E essas pessoas, elas são muito criticadas, porque para que ter tanto filho? E eu sou da seguinte opinião, hoje eu tenho esta opinião formada. Só nasce quem tem que nascer, só tem bastante filho quem tem que ter, tá? Isso é fato. Então, se tem uma família com muito filho, que você conhece, que você sabe que é difícil a vida deles, que é complicada a vida deles, a gente precisa, ao invés de criticar, apoiar, ajudar, tá? Já que você não tem filhos mais, que você acha assim que não posso criar, então eu não vou ter. Se você vê uma família que tem muitos filhos, colabore com a vida dessa família, pelo menos não criticando, né? Porque se eles têm filhos, bastante filhos, se vê em trigêmeo, se vê em duplo, se vê em quádruplo, se vê em um e depois outro, é porque é assim que Deus quer. É assim que... Ah, mas por que não protege? Às vezes não adianta proteger, tá? Às vezes não tem jeito. Então, ao invés de criticar, ao invés de, né? Ajuda, auxilia, colabora com alguma coisa. Pega uma dessas crianças e veste essa criança. Sapato, roupa, comida, lanche, sei lá, qualquer coisa. Por quê? Porque esses são os filhos do planeta Terra. Não são os filhos da família tal, do fulano e da fulana, do João e da Maria. São filhos do planeta Terra. Entende isso? Então, a gente acaba recebendo todas essas informações, né? E essa é a informação mais nova, assim, mais polêmica que tá entrando. E eu ainda tô estudando ela, ainda tô analisando ela para trazer para vocês um vídeo só dela, só da informação dos bebês. Mas isso é uma coisa que já deixo aqui para vocês ficarem pensando. Os filhos da Terra são nossa responsabilidade de certa forma, né? Nós estamos aqui por ela, pela Terra. Então, quando a gente começa a receber alguma informação, algo assim, a gente tem que ter a responsabilidade de entender e de ir a fundo e de passar isso para mais pessoas. E é isso que eu faço aqui, tá? É esse o propósito do canal. É o propósito de trazer a informação que vem dos seres que nos amparam. E eles sempre nos ampararam, tá? Sempre, sempre estiveram aqui, sempre nos ajudaram, sempre teve nave de tratamento, sempre. Quando era lá 1980, que tinha muito a cirurgia que ficou mais forte, a cirurgia espiritual era feita nas naves. Então, todo o apelo, todo o nosso apelo vai para as naves.
tudo, todo o plano astral, todos os santos, todos os anjos, tudo que a gente reza, que a gente acredita, estão nas naves, eles trabalham nas naves, eles ajudam nas naves. Alguns estão encarnados na Terra, a gente sabe, né, de alguns, mas a maioria trabalha nas naves, trabalha no plano espiritual, assim. E o plano espiritual é comandado, é organizado. Nós aqui somos bebês tendo um ser maior para nos criar, para nos auxiliar, para nos direcionar. Tá? E é essa a informação que eu trago para vocês, a informação que vem deles, direto deles. Então, raramente, assim, tipo, alguma coisa que eu não consigo entender que eu vou buscar no Google, mas é uma coisa ou outra para o meu entendimento, e não a informação que vem deles, tá? Então, quando falta, eu entendo assim, quando falta algo, alguma informação dentro da minha mente, dentro da minha experiência de vida, eu tenho que buscar fora, procurar entender, para depois poder entender o que eles querem dizer, tá? Então, às vezes, o que está escrito lá no Google não é exatamente o que eu tenho que entender, mas é a base para que eu possa abrir a mente, expandir a consciência para poder entender, tá? Então, por exemplo, como se forma um buraco negro? Não faço nem ideia. Eu vou lá procurar no Google, quem entende disso, procurar entender como se forma um buraco negro. E aí eu vou vir aqui e vou dizer para eles, então o buraco negro se forma... Não, o buraco negro é isso, aquilo, aquele outro, assim, assim, assim. Tá? É isso que eu faço. Então, raras as vezes eu faço isso, raras as vezes eu busco no Google. E a informação vem muito assim, vem muito através de conversas, vem muito através de sonhos, vem muito lacunas preenchidas, tá? A gente preenche as lacunas com informação. Então, às vezes, eu não tenho uma informação completa, eu vou e começo a escrever, começo a pedir o que é, questionar sobre aquela situação, e aí eles vão me explicando algo que ainda não entendi, para formar um pensamento, um raciocínio, algo um pouco mais evoluído do que a gente tem hoje. Não quer dizer que eu seja evoluída, não, tá? Em hipótese nenhuma quer dizer isso. Eu sou uma boa rádio. Eu transmito a informação, tá? Então, as anteninhas pegam bem. E aí eu consigo trazer para vocês e transmitir algumas coisas que a gente não vê. Algumas coisas que em algum momento alguém viu de uma forma e eles vêm trazendo uma nova visão para o mundo, né? Então é isso. É por isso que nós estamos aqui. Se é certo, se é 100% certo, se você pode fechar o olho e acreditar em tudo, eu diria que sim, mas não. É melhor não, tá? Porque às vezes é muito doido. Então tem coisas que a gente ainda não consegue aplicar, tá? Mas quando a gente tem consciência de que pode ser de uma outra forma, a gente começa a ver as coisas de forma diferente. Então, a vida nos planetas, a vida em outros planetas, ela é muito... Eu acho que ela é importante por conta disso. Porque a gente consegue entender como funcionam as famílias, como funciona as gestações, como funciona o trabalho, e aí a gente pode ir melhorando e aplicando e mudando a nossa vida a partir disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aqui, né, para ajudar o canal a crescer, e compartilha com alguém para a pessoa também poder expandir um pouquinho a mente, expandir a consciência e ver as coisas de uma outra forma, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais!